Boa noite a todos. Sou da Bahia, eu poderia abrir o trabalho para nós hoje? Boa noite, Luiz. Pode sim. Vamos, com a licença de Deus, dar início a essa live dessa noite de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a licença de Deus para que Deus faça de nós, faça do São Manel, de todos nós instrumentos, nas mãos de Nosso Senhor para essa live dessa noite de hoje, do seu Alain, para nos trazer o Evangelho. Que Deus nos abençoe, para que nós tenhamos uma live cheia de paz, cheia de harmonia e cheia de grande ensinamento. Nós saudamos o poder de Salamandra com sua falange, de 1001 soldados, e saudamos todos os nossos mentores espirituais. Saudamos Cícero Dion, que veio nos trazer os seus medicamentos. E nesta oração, nesse início dessa live dessa noite de hoje, vamos pedir nessa oração, pedir para o Sr. João com a sua família por essa perda, que Deus vai lhe dar o conforto, levar a paz e a força para a Dona Conceição, para que ela se restabeleça. As minhas crianças que moram dentro do meu coração, eu peço humildemente a bênção nessa oração, para que todas elas sejam abençoadas pelos pretos velhos e pelo poder dos mentores espirituais. Pelos nossos irmãos que pedem a oração pela corrente de Salamandra, eu peço que Deus hei de abençoar e acolher a oração de cada um deles. Nós vamos fazer uma oração, e com esta oração, em nome de Deus, com o poder e a presença de todos os nossos mentores espirituais, ficará aberta essa live dessa noite de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, meu Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. Nós damos por aberta essa live em nome de Deus, em nome de todos os mentores espirituais dessa noite de hoje. Luiz, é com você. Graças a Deus, nós agradecemos a Deus e ao Senhor pela abertura desse nosso trabalho na noite de hoje. Boa noite a todos os nossos irmãos da corrente. Eu saúdo ao santo anjo guarda de cada um dos nossos irmãos e saúdo ao santo anjo guarda de Manuel Inácio Corrente. Gostaria de convidar o Sr. Alain para a sua aula nessa noite de hoje. Boa noite, Sr. Alain. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os irmãos da corrente. Nós hoje vamos estar concluindo o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu tenho o título de O Cristo Consolador. Nós já falamos do jugo leve, do Consolador prometido, e hoje, concluindo esse capítulo, nós vamos trazer alguns trechos das mensagens do Espírito de Verdade, mensagens do Cristo para todos nós, e que a gente vai fazer uma leitura e fazer breves comentários sobre essas mensagens que são muito importantes. São trechos muito importantes que vêm concluir esse capítulo e realmente nos alentar e nos colocar no coração as mensagens do Cristo que nos ajuda e nos auxilia no nosso caminhar aqui nessa encarnação. Advento do Espírito de Verdade. São as instruções dos Espíritos para esse capítulo e que são mensagens muito comunicativas e significativas para todos nós.
Eu vou lendo os trechos e a gente vai fazendo um breve comentário. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Essa mensagem do Cristo, ela nos deixa um recado, nos dizendo o seguinte, que o Espiritismo, ele vem clarear os ensinamentos, aquelas mensagens por parábola do Cristo. A doutrina espírita vem esclarecer no tempo certo, esclarecer e trazer para nós o amparo, o alento de que nós, todos os sofrimentos dessa terra, eles serão recompensados. São sofrimentos que nós passamos, porque são provas que são inevitáveis para o nosso progresso, mas que, com certeza, nós teremos a recompensa. Mais um trechinho. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Vos socorreis, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar: orar e crede. Ora e crede. Aqui vem uma outra mensagem nos reforçando que a vida do espírito não é dessa terra, não é desse planeta, e que a mensagem que Deus nos deu através do Cristo é que a morte não existe. Existe a morte da carne, porque a carne ela perece, nós envelhecemos, nosso corpo ele vai se desgastando, os órgãos vão se deteriorando com o tempo, mas nós temos o dever de prolongar o máximo possível a vida desses órgãos, para que possamos ter uma possibilidade de evoluir bastante aqui nesse planeta, aqui nessa encarnação. Mas a verdadeira vida é do Espírito. E para isso nós precisamos sempre estar orando, pedindo, acreditando e crendo que a vida futura nos será dada e ela será inevitável para todos nós, porque ela vem cumprir a justiça de Deus. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Então, muitas vezes, nós precisamos ter a consciência, e a doutrina espírita nos traz os esclarecimentos necessários. As obras espíritas estão aí justamente para responder às nossas dúvidas, às nossas perguntas, né? E, por isso, a gente precisa ter o cuidado de separar a verdade da mentira, separar as coisas boas das coisas não muito boas. E, com isso, é o que o Cristo nos pede aqui, nesse trecho. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias das verdades, quer dizer, as mentiras das verdades. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E esse cuidado a gente consegue ter estudando, procurando nos informar e, principalmente, tendo fé na palavra do Cristo e buscando a confirmação dessa palavra através da doutrina, através dos ensinamentos dos mentores, das obras e dos exemplos, principalmente, porque são os exemplos que nos mostram quem é quem aqui na Terra, em quem nós podemos confiar e aqueles em quem nós devemos ter cuidado, né? Porque mesmo na profissão, na profissão da doutrina, nós encontramos falsos profetas, sabemos disso. E
com esses falsos profetas, nós precisamos ter cuidado, muito cuidado. Mais um trechinho das mensagens do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Aqui vem um recado muito importante, que muitas vezes nós temos algumas situações onde se acha que a culpa é da doutrina, a culpa é do ensinamento. Não, a culpa é humana. Então, nós humanos que às vezes deturpamos a verdade trazida pelo Cristo. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Aqui vem um conselho, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Precisamos amar uns aos outros, porque a lei de amor, ela dissipa tudo e ela traz à tona a pureza do nosso coração. Então, nós precisamos limpar nosso coração do ódio para que nós possamos praticar a lei de amor. E instruí-vos, eis o segundo. Então, nós não podemos ter uma fé cega. A nossa fé precisa ser uma fé raciocinada. E a doutrina espírita nos dá todas as ferramentas para que pratiquemos essa fé raciocinada, através da verdade, através das mensagens dos nossos mentores, dos espíritos evoluídos que nos passam mensagens. Temos que filtrar essas mensagens, temos que observar e, dentro do conhecimento que vamos adquirindo dentro da doutrina, nós temos total condição de entender todas elas e praticar todas elas. Tem uma última mensagem aqui, ainda temos mais 2 mensagens aqui para a gente fazer a leitura e um breve comentário. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Aqui vem um esclarecimento muito importante, porque nós temos a tendência de achar e às vezes avaliar as pessoas, nossos co-irmãos aqui no planeta Terra, medir eles pelo poder financeiro. É um grande erro quando nós fazemos essa medida, porque o rico ele tem uma grande prova, ele tem uma prova muito difícil. Tão difícil ou mais difícil do que a do pobre, daquele que não tem o poder financeiro. Por quê? Porque o rico, com todo o poder financeiro que lhe é dado nesse planeta, como prova, ele precisa saber fazer uso desse poder, fazer uso desses recursos. Porque se ele não conseguir entender a mensagem do Cristo, que manda amai-vos uns aos outros, e saber utilizar esse recurso e esse poder em favor dos seus irmãos menos favorecidos, dando emprego, dando condições, ele pode continuar rico, enriquecer mais, mas dentro de condições justas, desde que não humilhe e não prejudique os demais, aqueles que dele dependem, que vêm em prova para depender dele. Então, o planeta é desigual por provas, de encarnações passadas, e provas que nós adquirimos aqui mesmo, porque a igualdade é uma utopia, ela não existe. Mas essa desigualdade é justamente para nos igualar nas provas da vida futura. Então, quando aqui fala para que não invejemos o rico. Não invejemos o rico, por quê? Porque a prova dele é difícil. Ele precisa saber utilizar a riqueza dele. Do contrário, ele vai estar, talvez, contraindo mais compromissos para a encarnação futura. Então, nós precisamos ter isso em mente, que todos nós, pobres, ricos, todos temos as nossas provas e que elas são justas e que precisam ser toleradas com amor e com caridade, sempre. Eu vou concluir
lendo uma última mensagem aqui do Cristo. Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. Então aqui nós podemos entender que Deus é justo e que tudo que nos acontece, todas as dificuldades que nós temos, e temos, às vezes, perdemos entes queridos, as perdas de entes queridos é muito dolorosa. Mesmo nós, espíritas, que temos um conhecimento e temos uma informação e acesso a entender melhor o que acontece entre os dois planos, o plano espiritual e o plano carnal, nós temos dificuldade de lidar com a morte do corpo físico. Mas ela existe e ela precisa ser entendida como uma passagem e um fechamento de uma etapa da nossa evolução espiritual. Então, nós precisamos ter sempre isso em mente. Então, quando perdemos um ente querido, nós temos o direito de chorar, o direito de ficar triste, o direito de ficar recolhido, não aceitar, porque aquela convivência ao longo da vida aqui no planeta, ela nos traz apego, ela nos traz proximidade e, principalmente, ela cultiva o amor ao próximo, que é muito nobre. Então, nós gostamos daqueles entes queridos, mas nós precisamos, ao invés de reclamar a presença deles junto conosco, nós precisamos orar pelo espírito deles, que vai estar em uma outra etapa, em um outro caminho, e vai estar cumprindo outras provas, aí sim, livre da matéria, cumprindo outras provas e aprendendo para retornar numa oportunidade futura para cumprir provas mais leves, mais tranquilas. Depende da nossa caminhada aqui. Então, nós precisamos ter isso em mente. Os mortos, as pessoas que desencarnam próximas de nós, nossos parentes, nossos entes queridos, eles precisam de preces, eles precisam de ter preces e oração em favor deles, e nunca reclamação pela presença deles, pelo prolongamento da presença deles, porque aquela etapa foi vencida e dentro da justiça de Deus ela foi cumprida. Era essa mensagem, Luiz. Hoje a gente conclui o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, e na próxima semana a gente vai começar a refletir sobre o capítulo 7, que é Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos entender bem o que é Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos refletir e aos poucos a gente vai aprender mais um pouquinho sobre esses capítulos do Evangelho, que são muito importantes. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Está com você a palavra, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Que assim seja, Sorala. Que Deus abençoe e recompense ao Senhor por esse nobre trabalho. Muito obrigado pela sua participação. Que assim seja. Graças a Deus. Aos nossos irmãos da corrente, nesse momento gostaria de pedir a todos vós que possamos nós, unidos, fazer uma prece de um Pai Nosso, uma Ave Maria, em intenção do nosso irmão que partiu para o lado de Deus, Sebastião. Que esse nobre irmão possa ser encaminhado para o seio divino do Mestre Jesus Cristo. Que Jesus possa receber de braços abertos, curar as suas dores, aliviar todas as suas angústias e dar a ele a paz que nesse mundo não se é possível encontrar, mas que ao lado de Deus é possível sim alcançar. Que esse nosso nobre irmão possa estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus, e que façamos essa oração em agradecimento a Deus por receber a Ele ao seu lado. Todos nós vamos fazer agora em intenção do nosso irmão Sebastião. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que esse nosso irmão possa estar em paz ao lado de Deus e que nossos nobre mensageiro possa confortar aos nossos irmãos, Delcio, João, aos demais irmãos, toda a família, e Nossa Senhora confortando ao coração da mãe, Dona Conceição, que para uma mãe perder um filho não é uma coisa fácil. Então eu peço todos nós que nós vamos fazer mais um Pai Nosso, Ave Maria, intenção de toda a família, intenção especial de Dona Conceição, para acalmar e Deus acalentar o seu coração para que possa ter entendimento e força nesse momento de dor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossos mensageiros, aquece o coração dos nossos irmãos, dá a eles entendimento e força nesses momentos, a qual o coração dói, a qual os olhos choram, que nós, todos nós da corrente de Salamandra, que somos um por todos e todos por um, possamos concentrar os nossos pensamentos ao nos deitar, fazer as nossas orações e pedir força a esses nobres irmãos para que possamos vencer. A paz e o acalento do coração, só o tempo pode responder. Que possamos todos nós, unidos, dar força a esses nossos nobres irmãos para vencer esse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Aos nossos nobres irmãos da corrente, que estamos unidos nessa noite de hoje, em luto, mas com muita fé, em toda a ciência, em tudo aquilo que a espiritualidade nos traz, nos diz, nos prova, nos exemplifica na nossa vida e na nossa caminhada ao lado de Manuel Inácio Clemente, ao lado da instituição de caridade Santa Joana d'Arc, ao lado desses nobres mensageiros. Temos grandes ensinamentos e através desses ensinamentos e através de nossa fé conseguiremos alcançar entendimento e paz em nossos corações. Jesus, estamos aqui chamando por vós, fazendo uma oração especial a vós. Nós estamos aqui vivendo nesse mundo tão difícil, tão cheio de dificuldade, de falta de amor,
de compreensão. Um mundo que ainda não aprendeu convosco, Mestre Jesus, tudo aquilo que vos ensinou já há tanto tempo. Nós precisamos de vós, Mestre, no meio da nossa corrente, andando de lar em lar, visitando os nossos S, colocando tua mão sagrada, teu amor grandioso em cada lar, em cada mãe, em cada filho, em cada avó, em cada avô, em cada neto, em todos aqueles que habitam lar essa corrente, e todos aqueles que fazem parte do coração do nosso povo, porque cada um dos nossos S ama muitas as pessoas, tem pais, tem mães, tem tios, tem vós, tem vô, tem primos, tem amigos queridos, que são até mais do que irmãos. Muito de todos nós temos aqueles que fazem parte do nosso coração. E precisamos que todos estejam bem, estejam em paz, para que a nossa felicidade esteja completa, para que o nosso coração esteja em paz, para que possamos nos sentir felizes e alegres. Precisamos que todo esteja em paz. Precisamos da tua bênção, Mestre Jesus, que vós possa caminhar de lar em lar, pacificar os nossos lares, pacificar o nosso povo, abençoar eles, proteger a eles em cima de tua medicina cristã, colocar-lhe e abençoar-lhe aos lares, para que possam ser um antro de paz, de saúde, de felicidade, de alegria, de harmonia, afastando as brigas, as desavenças, as indiferenças, as inconformidades, doutrinando o coração de cada um irmão que convive, que está ao lado, porque através de tua doutrina e de teu amor, todos nós conviveremos em paz, teremos paz, e seremos felizes nesse mundo. Mestre Jesus, habita em nós, esteja conosco e nos abençoe. Vamos te saudar, vamos te chamar nesse momento por Senhor do Bom Fim. E vamos fazer uma bonita oração que um nobre irmão me ensinou, que foi José Martim Fernandes, que me ensinou essa oração. Meu Senhor do Bom Fim, acho-me em tua presença, humilhando-me de todo o meu coração, para receber de ti todas as graças que quiserem me dispensar. Perdoai, Senhor, por todas as faltas que porventura eu tenha cometido, por pensamentos, palavras e obras, e fazei-me forte para vencer todas as tentações dos meus inimigos e da minha alma. Meu Senhor do Bom Fim, vós, que é o anjo consolador de nossas almas, eu te peço e te rogo, sustentai-me em teus braços fortes e poderosos, para que eu ande em paz contigo e com Deus. Portanto, meu Senhor do Bom Fim, vós que és santo, de maior poder na terra, livra a minha casa e as pessoas que nela habitam de todo o mal. Tu, Senhor, és o meu bom pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guiai por águas tranquilas, que assim seja. Senhor do Bom Fim, Mestre Jesus, estamos aqui, de braços abertos, crucificados em nosso dever, a Ti servir, a nos entregar a Ti e aos nobres mensageiros. Habita em nós e em nossos lares. Essa é a oração a Jesus Cristo, consagrando aos nossos nobres irmãos e aos seus lares a graça do Mestre Jesus. Que Jesus possa nos acompanhar, que possamos sempre estar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o poder maior, é a força maior, é o poder que nos conduz, é a energia de todos os mentores espirituais. Graças a Deus. Agora, nós gostaríamos de convidar aos nossos irmãos que estão participando. Alguém gostaria de participar do nosso trabalho nessa noite de hoje, fazer alguma oração, fazer algum agradecimento?
fazer algum pedido de oração? Alguém gostaria de participar? Andréia, boa noite. Paz de Cristo, comadre. Boa noite, compadre, paz de Cristo. Boa noite a toda a corrente Salamandra de Santa Joana d'Arc. Passando só mesmo para agradecer a Deus, os mentores espirituais, a você, senhor Manuel, a todos da corrente, por tudo. Eu estou um pouco rouca ainda. Eu fiquei uns 3 dias quase que sem voz. Eu não sei se eu peguei o Covid, que meu esposo estava com Covid. Ele fez o teste, deu positivo semana passada, mas eu preferi não fazer, porque não tem um tratamento específico e eu já estava tomando a medicação de Cícero de 1. Então, assim, uma vez o Manuel falou para mim que a gente tem que ter confiança no tratamento que a gente está fazendo. Então, como eu já estava fazendo o tratamento com os mentores, eu preferi nem fazer o teste, porque acaba que o resultado, né, positivo, principalmente o positivo, acaba influenciando o pensamento da gente, né? Aí a gente começa a ficar com medo, começa a ficar pensando uma coisa, outra. Mas o fato é que eu ainda estou rouca, mas graças a Deus, está tudo bem. O meu bebê hoje estava um pouco febril, mas é mais por conta dessa gripe, dessas viroses. Semana ele está afastado da escola, mas é mais por conta disso. De forma geral, se foi Covid ou não, mas não teve, assim, nada demais, digamos assim. Meu esposo também ficou bem, foi só uma tosse no primeiro, segundo dias, e ele tem asma, e graças a Deus, o mentor sempre protegeu, nunca deixou agravar e nem ficar difícil para ele. Então, é muita gratidão a Deus, a gratidão a toda a corrente por essa proteção, pelos medicamentos que os mentores passam para a gente, que tem muita significância, às vezes quem não faz, achando que... Mas assim, eu particularmente gosto muito dessa coisa natural, porque que nem eu falo pro meu esposo, às vezes você toma um remédio da farmácia para alguma coisa, acaba prejudicando o outro. E esses remédios naturais dificilmente vai prejudicar, né, outra coisa. É só para curar mesmo. Demora, porque que nem assim, já tenho acho que umas 2 semanas, por isso que eu acho que não é nem a Covid, porque eu já estava, antes dele pegar o resultado positivo, eu já estava meio gripadinho, porque o Guilherme estava gripado. Aí acaba que a gente está em contato o tempo todo. Aí eu achei interessante que numa terça-feira atrasada, eu estava bem assim, estava com muito frio, muito, muito frio. Eu até tinha comentado com minha mãe, falei, nossa, esse frio não é de Deus não, que eu tô com frio. Aí eu vim aqui para minha casa, que agora a gente está morando perto, é vizinho, e vim aqui para casa, organizei as coisas, tudo, e esse frio não passava, tomei um banho, falei, nossa, daqui a pouco tem que buscar o Guilherme e eu preciso ficar bem. E eu sei que eu acendi uma vela para o meu anjo da guarda, para os mentores espirituais, não citei nenhum específico, mas eu acendi a vela pedindo a proteção deles, e eu deitei um pouquinho só para dar uma amenizada, que eu ia levantar uns 10, 15 minutinhos depois. E assim, eu senti, veio que como se fosse uma visão de um preto velho. Eu sei que eu tenho uma mentora, Mãe Maria, que trabalha comigo e tudo, mas não era ela, era um preto velho, que eu não sei o nome, mas isso não importa também. O que eu sei é que, assim, eu senti a presença naquele dia. Foi muito, assim, marcante, porque eu não estava dormindo, que foi, assim, logo quando eu deitei e tal, fiz a firmeza e tal, deitei e já veio aquela coisa, assim, que tipo um relaxamento, e eu já senti, e eu achei muito interessante, ao tanto que os mentores espirituais andam junto com a gente, mesmo quando a gente não tem tanta firmeza, porque, querendo ou não, a gente vacila muito. Mas, às vezes, só de você acender uma vela, só de você firmar o pensamento e pedir com muita fé, né, os mentores já dá sinal que está junto com a gente. Então, assim, na hora, quando eu levantei, foi uns 10, 15 minutinhos só que eu fiquei deitada, já estava melhor. Já tinha passado aquela sensação daquele frio, porque tem o frio do tempo e tem um frio, não sei se todo mundo sente isso ou já sentiu, mas dá para a gente diferenciar quando é um frio diferente, um frio esquisito, de alguma interferência, sei lá. E depois que eu senti essa comunicação do mentor, do preto velho, fazendo a pacificação em mim, eu já levantei, não estava dormindo, mas é como se eu tivesse. Nossa, e foi uma sensação muito boa. Aí eu até falei com a minha mãe, falei, nossa, será que... Mas sonhando eu não estava. E a gente sabe, não é sonho, não é nada, é os mentores trabalhando, né, cuidando da gente.
Então, a gente tem que ter essa firmeza. Por mais que seja difícil, mas quando a gente está assim, a gente precisa. Não só quando a gente está assim, né? O ideal seria o tempo todo, mas principalmente quando a gente está passando por alguma coisa que a gente consegue firmar mais o pensamento. E outra coisa que eu achei assim também foi muito forte o resultado, porque eu estava lembrando da vela da Sexta-feira Santa, que é outra coisa também que, para mim, assim, quando tem alguma demanda, alguma coisa, eu acendo e vem um resultado muito rápido. E eu estava lembrando, mas ao mesmo tempo eu não estava conseguindo firmar. Toda vez que eu lembrava, aparecia alguma coisa, eu esquecia, e quando pensava que não, já tinha passado o horário, porque eu não firmo vela depois das 22, e aí eu sei que foi domingo que eu consegui acender essa vela. E só depois que eu consegui acender, eu estava praticamente sem voz. Depois disso, hoje é terça-feira, é o terceiro dia que eu estou melhor, bem melhor, em questão da minha voz. Porque os outros dias, essa hora aqui, eu já estava praticamente sem voz nenhuma. Eu acho que é uma alergia, faringite, sei lá o que que é, porque eu nunca fiquei tão sem voz assim. E eu tomei a vacina da gripe e tudo, e mesmo assim gripei desse jeito. Mas, enfim, passando para agradecer aos mentores e para deixar a mensagem de que a gente tem que ter muita, muita confiança nos mentores espirituais, porque independente do merecimento da gente, da fé, eles trabalham. E trabalham muito bem, e a gente esperando neles, a gente tem o resultado. Muitas vezes o resultado não é o que a gente espera, e nem na hora, né, que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas é o resultado que a gente precisa, né? É o resultado que a gente merece no momento. Então é só agradecer. Agradecer a Deus, aos mentores, a seu Manuel, por tudo, a você, porque em desenvolvimento mesmo, eu estou desde 2017, né? Apesar de ser filha de Umbanda desde sempre, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo. Mas, assim, eu mesmo, desenvolvimento desde 2017, que eu estou, né, buscando esse desenvolvimento, indo nos trabalhos e tudo. Essa semana passada eu não fui, porque eu não tinha feito o teste, mas por mais que eu sempre vou de máscara e tudo, mas, né, na dúvida, é melhor não ir. Aí não fui no Costa Damião também. A gente fica sentido por não poder estar lá, mas essa caridade também a gente pode fazer de outra forma. E eu estou lembrando de uma outra situação que teve um tempo atrás, de uma pessoa que tinha perguntado no grupo sobre os trabalhos. Eu fui e respondi essa pessoa no privado. E quando eu respondi, porque eu sou muito sensitiva de sentir as coisas e tudo, é por isso que às vezes o pensamento da gente vacila. Aí quando eu respondi essa pessoa, já veio aquela irradiação muito forte. Eu senti que a pessoa estava muito, muito mal. E à medida que eu fui conversando com essa pessoa, eu ficando mal, mas aí eu já firmei meu pensamento. E depois, no final da conversa, eu já vi que a pessoa estava muito bem, já estava muito melhor do que o que estava no início, quando a gente começou a conversar. Então, assim, para ver que o passe magnético também não tem distância, né? Às vezes você está ali do outro lado da cidade, por telefone, sei lá, do jeito que for, e você consegue receber a energia positiva, né, do passe, a energia de cura e tudo, o tanto que é sério, né? E às vezes a gente acha que só de estar lá no centro que vai ter o resultado do passe, e não é, né? A gente pode estar em qualquer lugar, firmando o pensamento, com o coração aberto a Deus, aos mentores espirituais, a gente consegue receber a caridade. É por isso que já tem algum tempo que todos os dias eu mando um bom dia para o seu Manuel, independente dele poder responder ou não, porque eu sei que são muitas pessoas, mas eu mando, né, abençoando, né, bom dia, Deus te abençoe e te livre do mal, visível e invisível, porque o pensamento tem poder, né, a palavra tem poder, tudo é energia, então que a gente possa direcionar nossos pensamentos a São Manuel, levando para ele força, luz, paz, mentalizando coisas boas, né? E até quando a gente for pedir alguma coisa, que a gente tenha o cuidado, né, de se preparar antes para que nenhum mal chegue até ele, porque também ele é uma pessoa, um ser humano, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes as coisas vêm e é tema da gente. E é aquela coisa, né? Quando a gente está temando, a pessoa gosta de temar, mas a hora que vem o resultado, a carga, aí a pessoa quer dividir com um e com o outro, né? Tem isso também, a gente tem que ter discernimento das coisas, obediência. Meu pai gosta muito de falar dessa questão da obediência. Eu também gosto muito de obedecer os mentores. Não é fácil,
porque a gente é humano, né? A gente está sujeito a vacilar sempre, mas a gente não se arrepende de obedecer, porque não tem nada melhor do que a sensação de um dever cumprido. Por mais que às vezes você fala, nossa, né, fiz isso e aquilo, não adiantou nada. Mas adiantou, porque se a gente não tivesse feito, ia ficar com a sensação de não ter cumprido o dever que deveria ter sido cumprido. Então, não tem nada melhor do que a gente ter a consciência tranquila, o sentimento de dever cumprido. Então, é isso, compadre. Agradeço a você, aos mentores, ao seu Manuel, a meu pai, minha mãe, a todo mundo. Que Deus abençoe a cada um de todos nós, com muita paz, com muita saúde, com muita luz, nos livrando do mal, visível e invisível, enchendo a nossa vida de bênçãos, de esperança, fortalecendo nossa fé, para que nenhum mal chegue até nós. Muito obrigada. Boa noite. Paz de Cristo a todos. Amém, Pai de Cristo. Que Deus abençoe ricamente a você, André. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas palavras. Nós agradecemos muito. Amém. De nada. Com nossos irmãos. Mais alguém gostaria de participar nessa noite de hoje? Marcelo, Silvério. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos da Corrente Salamandra. Hoje eu venho cá agradecer, que hoje eu tive um grande merecimento. Eu fui em João Pinheiro, aí eu passei lá para me ver o São Manuel, e para mim foi uma grande felicidade. Ele me atendeu e tive um merecimento que eu sempre tive vontade, sabe, meus irmãos, de saber como é que estava o meu pai, que já faleceu. Quando meu pai faleceu, eu era bem pequeno, então vai ter mais de 25 anos que ele faleceu. Então ele veio e me falou muitas coisas bonitas para mim. Eu fiquei muito feliz, muito agradecido por tudo. E ainda eu tive outro merecimento que eu estou até agora emocionado, que essa energia tão gostosa que eu recebi. Eu tive o merecimento de meu protetor vir passar umas palavras para mim e conversar comigo. Aí, bem bonito. É uma protetora, que é a mãe Manjá, veio, conversou comigo, me abençoou, e eu saí lá do centro com energia tão bonita que eu queria passar isso para vocês, porque a alegria que eu estou no meu coração é imensa. Obrigado, São Manuel, de coração, por tudo que o Senhor faz por nós. Eu só tenho gratidão pelo Senhor e por todos da Corrente Salamandra. Obrigado, Luiz, paz em Cristo. Eu só queria falar isso, porque eu estou muito feliz, sabe? Estou muito grato. Eu tinha muita vontade de saber quem que era o meu protetor. E hoje eu tive esse merecimento, que é uma protetora, que é Mãe Iemanjá. Obrigado a todos e uma boa noite. Deus abençoe a sua irmã. Deus ilumine a você e toda a sua família. Doutor João. Boa noite, paz de Cristo. Paz de Cristo a todos os irmãos da corrente Joana d'Arc, da corrente Salamandra. Eu venho, neste momento, agradecer a todos pelas orações que, como se diz, meu irmão foi para Deus, mas, com certeza, tantas orações que foram direcionadas a ele, não era para ele ficar aqui, era para encaminhar o caminho dele. Que Deus recompensará cada um de vocês. A cada irmão, não cito o nome de ninguém, porque sei que foram, todos rezaram. Você, sou Manuel, sou Dalvaí, sou Zé Martins, sou Carlos, todos. E até mesmo nossos irmãos assistentes que nos assistem, que nos acompanham, também foram muitos que rezaram.
a Maria da Glória também. Então eu quero agradecer a todos e pedir a Deus para iluminar sempre a vida e o caminho de cada um de vocês, levando sempre a paz, cada vez mais o amor no coração de todos nós. Eu não tenho condições de falar, mas meu muito obrigado, minha gratidão, gratidão e gratidão. Que Deus abençoe, Luiz, a todos vocês e São Manuel, principalmente. Uma boa noite, fica com Deus. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Que Deus possa te abençoar e te dar muita força nesse momento. Amém, que assim seja. Maria Faria, Geraldinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Que a paz de Deus esteja com todos vós. Primeiro, vou dar os meus sentimentos ao Sr. João, que o irmão dele seja recebido no plano espiritual. Eu tenho certeza que ele cumpriu a missão dele de forma honrada, e agora que Deus chamou, para quem fica a saudade e a necessidade de compreender, né? Eu ouvi a Andréa falando e lembrei de uma coisa que aconteceu comigo na quinta-feira. Eu achei importante também dar o meu testemunho. A Andréa estava falando sobre a energia que a gente recebe quando a gente participa desse trabalho, né, que é virtual, quando a gente participa de uma oração, mesmo que à distância. Eu cheguei em casa na quinta-feira muito carregada. A gente que lida com a espiritualidade, às vezes a gente carrega muitas coisas de outras pessoas que estão necessitadas espiritualmente, a família também. É muito comum eu falar com meu pai por telefone e ficar muito carregada depois. Mas que bom que Deus nos deu esse dom e essa permissão. Mas na quinta-feira, especialmente, eu estava muito carregada. E o trabalho começou, e assim que começaram as orações, que as pessoas começaram a falar, dar seu testemunho, eu fui acometida por um sono pesadíssimo. Eu estava sentada no sofá da sala e eu dormi, eu apaguei. Eu não dormi, eu apaguei durante o trabalho e só tomei consciência quando Padre Manel já estava cantando o ponto de encerramento. E aí eu acordei com outra energia, com um alívio, me sentindo bem, né? É aquela questão assim, eu não dormi, eu apaguei assim todos os momentos da oração. Acredito que os meus mentores espirituais, os mentores espirituais da corrente Salamandra, tenha me deixado inconsciente para me dar um passe, que naquele momento eu estava precisando. Então é muito importante as orações que são feitas aqui na corrente Salamandra. É elas que formam a arca que protege todos os médios. Nós estamos todos protegidos, a fé da gente, ela nos protege e essas orações são muito importantes. Esses testemunhos que a gente dá, esses testemunhos que as pessoas dão, quando tem alguém doente, quando tem alguém enfermo, é muito importante, porque todo mundo, dentro da sua oração, envia boas energias para os necessitados. Quinta-feira não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas quinta-feira foi muito intenso, eu estava muito, muito carregada, muito mesmo, e eu terminei o trabalho muito bem. Eu sou muito grata à Salamandra, né, a Padre Manel, que nos proporciona esse trabalho, a todos na corrente Salamandra que estão unidos para fazer oração e para trazer bênçãos para todos. Muito obrigada, Luiz, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Nós agradecemos pela sua participação, Geraldo. Agora nós passamos a palavra ao nosso nobre irmão Manuel Inácio. Boa noite, Pai de Cristo.
Boa noite a todos os nossos irmãos. E, em primeiro lugar, eu falo com os anjos que atuaram na Terra em busca dos nossos irmãos que desprenderam das suas matérias. Existe o nosso irmão que ele veio ao mundo. E neste mundo, ele passou por diversas travessias de prisão, de perder um órgão, perder a mão, e de perder na vida sentimental, de tornar-se uma pessoa perseguida, de tornar-se uma pessoa só, que até, de repente, ele veio para junto dos irmãos e veio para junto da mãe. Os irmãos é o que mais importava com eles, João e Deus. Deus até andou lutando muito para resolver problemas que ele estava convivendo com ele. E as doenças já se vêm de muitos e muitos anos, em que umas infecções generalizadas, problema pulmonar, dizia que era asma, as broncas, e sentindo. E quando hospitalizaram ele, e que deu João falando que ele estava com Covid, aí esse médico disse, eu acho que o seu irmão está com tumor, com câncer. E eles não responderam nada, porque estava sob o diagnóstico dos médicos, e os médicos estavam tratando dele do Covid. E depois, então, fazendo os exames mais detalhados, se depararam que é um tumor, e o tumor já tinha agredido vários órgãos, e já tinha, por muito tempo, ele convivendo com isso. Aí chegou o momento em que a gente estava rezando por ele, mas também eu já tinha visto claramente que era quase impossível, que ele não voltaria para a Terra. Aí, conversando com os nossos mentores espirituais, e eles dizem que todo mundo que vem ao mundo cumpre nobres missões. Aquele que entendem que está resgatando, eles terão mais facilidade de ser iluminados e partir para o lado do Pai. E aqueles que não reconhecer, permanecerá neste mundo terrestre. Que esse nosso irmão já passou de tudo nesta vida. Ele conhece o sofrimento todinho da doença, da fome, do desespero, da mágoa, do desprezo, das indecisões, da tristeza, de tudo. Ele conhece tudo de ruim, até da perda da tua mão, que foi acidentário. E quando chegou a este momento, que eles estavam junto aos nossos irmãos, junto à mãe que apagou um pouco, não tinha aquela inspiração de filho para a mãe, de abraçar o filho, você está sob a proteção de uma mãe, ela dava as costas, não dava muita atenção. E o nosso irmão Telso, que estava dando atenção demais, nossos irmãos vão correndo atrás, e ele se sentindo que precisava de voltar para Bom Sinal, para viver como? Viver a sós, na rua, às vezes doente, passando fome, porque não tinha ninguém para fazer as coisas para ele, e ele não sabia administrar o dinheiro que recebia.
e um sofrimento para ele, para o Delso, para os irmãos. Como vive meu irmão? Como que ele está vivendo? E outros irmãos ignorando a vida dele, a presença dele, não dando atenção nenhuma para ele. Então, quando ele desprendeu, depois de uma doença grave, que já está generalizada no corpo inteiro, que ele desprendeu deste mundo terrestre, é momento de bater palmas e agradecer a Deus, porque ele viveu os piores sofrimentos e que agora o dever de vocês é se unir para pedir a Deus que dê para ir à salvação. Porque ele foi um lutador, um guerreiro, não como João e nem como Deus, que despertaram com as suas fés, foi para dentro do centro, foi prestar caridade, foi desempenhar o seu fenômeno mediúnico, foi continuar aqui na Terra. Ele desconhecia totalmente e nem aceitava a espiritualidade. Ultimamente, que a gente conheceu ele por uma, duas vezes, porque Deus passou com ele em casa, mas ele não fez como Deus, nem como a mãe. A mãe, quantos anos em que ela vive na corrente, e Deus da cidade de Bonfinópolis, ela foi uma das primeiras a ir lutando com as suas opiniões, com as suas decisões, com a sua frieza, mas ela sempre teve fé, sempre acompanhou e está permanecendo viva, porque ela já esteve muito doente e ela tem uma idade avançada. Mas acontece que ela acredita na sobrevivência espiritual. Então, ela está presente na Arca de Noé, junto a esses nossos irmãos que correm para ela daqui, tá ali, e ela está permanecendo com vida. E o nosso irmão se desprendeu, porque a melhor moradia para ele no atual é na casa do nosso Pai. Lá é a melhor moradia para ele, porque tudo mudará. Não precisará dele querer administrar mal a vida dele, o dinheiro dele, a bebida, a extravagância, o ódio, a inveja, a tristeza. Então, todos vocês agora têm que dizer, querido irmão, a sua trajetória na vida não foi legal. Em Deus de você criança foi trabalhador, lutador, mas você passou por muitas das coisas e por muitos maus momentos. Você atraiu amigos e inimigos, até dentro da sua própria família. Você teve momentos muito a sós e teve muitos momentos de tristeza, principalmente quando você perdeu o teu braço. E depois, na sua vida sentimental, você não tem muita história a contar. A sua história é precária, muito pequena e muito defasada. E hoje você estava sem saber o que fazer, porque você se complicou, se perdeu na própria vida, complicou com as suas finanças, com a sua aposentadoria, com a sua vida, e não sabia o real o que fazer da vida. E se sentia só, muito só, porque muitas das vezes você chegou a se separar de todo mundo e chorar, e pensar que o mundo para você não tinha nenhum valor. E, de repente, vem a doença, agravou, porque você já não tinha mais resistência orgânica e nem física. Então, seu corpo estava desgastado e o seu espírito aprisionado num corpo doentio. E, de repente, você foi hospitalizado, quase junto com a tua mãe. A tua mãe foi recuperada e você foi para Deus. Tudo que temos que fazer, que serão recompensados. O que você passou na terra de sofrimento foi pagando as tuas dívidas.
e que seu corpo está sendo exterminado. Hoje foi o início dele se transformar em esterco da terra. E o seu espírito ainda está flutuando em busca do caminho da libertação. Que todos os nossos mentores espirituais iluminem você e te leva para o caminho de Deus. Porque, na realidade, você é filho da terra, mas para a terra você voltou. Você é filho de Deus e para Deus você está indo. Então, Deus abençoe a você, fortalece a família, também do parente do nosso irmão Alain, que também fez a partida, se desprendeu, já vem com doenças também já faz tempo, lutando contra mortes, até que não resistiu, ainda forte, ainda um homem com aparência sadio, e foi embora. Também foi sepultado hoje. E que Deus também alimenta a família com fé, com paz e com muito amor e com muita segurança. E também ajuda a ele encontrar o caminho da paz, o caminho da felicidade, o caminho da alegria. Então, neste momento, nós pedimos a Deus para poder iluminar a vocês, pedimos a Deus para poder dar paz. Eu vou deixar aqui o nosso irmão Alessandro falar uma oração para mim continuar com o Cicerium depois. Hoje, resgate é a do cavalinho branca, então, ela vem Senhor São João montado em seu cavalinho branco. Onde que vai, João? Vou na casa de meus inimigos. Olhos eles têm, mas não me enxergam. Perna eles têm, mas não caminham. Mão eles têm, mas não me pegam. Pau eles têm, mas não me acerta. Pau esfareja todo no ar, mas não me acerta. Pedra não me acerta. Pedra só acerta no ar. Ferro eles têm, mas não me fere. Armas de fogo eles têm, mas não dá fogo. Tem 1000 mulheres e 1000 homens me esperando. Eu passo no meio deles e eles não me veem. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, agora, o Cicerium vai continuar com vocês. Boa noite, minha gente. Eu, Cicerium, eu vou diretamente em Sítia, esta menina que simboliza um anjo na vida de vocês e na vida desse médium. Ela precisa saber a existência da mente mal esclarecida e com comprometimento sensacional em cima dessa terra, em que corresponde adrenalina e sensações emocionais. Esta nossa irmã, ela tem um desequilíbrio emocional tão forte que ela tem um poder espiritual que atrai os espíritos da dúvida e até mesmo o desassossego e até mesmo da doença. Porque o pensamento não é tranquilo. A adrenalina não é tranquila. Ela age muito rapidamente. E a sensação, a antecipação dos seus momentos de pânico e de sofrimento se transforma em realidade através da criação psicológica. Tudo
que nós precisamos aprender é dominar o equilíbrio emocional. Porque quantas as pessoas, por desequilíbrio emocional, antecipa a morte, mesmo por doenças, por persistência naquilo que não presta, ou até mesmo submeter a um acidente, ser imprudente e sentir angustiada, achando que é inútil em relação a tudo. Porque um bloqueio pessoal invade a mente daquela pessoa e torna sensacional, porque envolve o seu metabolismo e começa um eclipse no corpo inteiro, dando choque anafilático e dando várias espécies de doenças, de manifestações ruins e de pensamentos negativos. Uma vez que os mentores espirituais atuaram sobre você, está no teu corpo para poder lhe proteger, dando prova disso, é autoconfiança e dominar a sua adrenalina, o seu emocional, porque você é super criativa. Todo o seu trabalho você tem mania de perfeição. Quando você não faz ele perfeito como você quer, você começa a te cobrar. Você começa a te cobrar e começa a pensar em que os meus colegas vão pensar de mim, o que os meus patrões vão pensar de mim. Eu não estou mostrando capaz, eu não estou tendo poder para desenvolver o meu trabalho, cadê meu potencial? Aí você começa a te culpar. Aí você começa a te podar. A sua decolagem já não é mais a mesma. A sua autoconfiança diminui. E a sua adrenalina vai para a flor da terra, da pele, distribuindo para todos os seus órgãos momentos doentios causados pelo emocional e por o pensamento de ingratidão contigo mesmo. Para que nós continuamos a ser forte, a ser um robô construído para vencer, teremos que, antes de tudo, acreditar na nossa vida, na nossa paz, na nossa saúde, na nossa felicidade, para não deixar o espírito doentio se nos aproximar, nos causando dor, tornando-nos febril, nos causando tristeza e nos invadindo a nossa privacidade. Acreditar, confiar e lutar e aprender que nesta vida que estamos no jogo. Às vezes hoje ganhamos, amanhã perdemos, porque a vida é jogo. Às vezes hoje estamos elogiados, amanhã criticados. Nós temos que aceitar a crítica para melhorar. Nós temos que aceitar ganhar e perder, porque faz parte da vida. Nós temos que caminhar em busca da realização da verdade, da paz e do amor. Porque assim, estas influências negativas interferem em tudo. No nosso profissional, no nosso emocional e na capacidade de viver. E nos traz doenças. Muitas doenças. A agitação é o acordar das doenças corporais. Nós temos que ter paz, tranquilidade e continuidade. Então, eu chamo os seus protetores agora para estar próximo de você e fazer você se capacitar para poder não ter dúvida
e não deixar a sua adrenalina se aumentar demais, porque ela tem que ser básica. Ela não pode ser agitada demais. Ultrapassa os limites e vem os problemas emocionais e ataca muito, nos atrapalha em tudo. Então, para nesse instante, eu chamo os seus protetores. Amigos não, vindo do universo superior. Ao chegar na Terra, vocês estavam em busca daquelas pessoas que você veio para proteger e ajudar a ter vida. Para chegar até esta pessoa, vocês demoraram muito, porque não tinha oportunidade de chegar até ela. Ela tinha seus estudos, não tinha tempo. Depois ela teve o seu trabalho, não teve o tempo. Depois ela teve a sua vida sentimental, não teve tempo. Depois ela teve doente, a morte, quase que não havendo tempo mais. Mas houve tempo, porque ela era inconsciente do que ela vivia antes. Hoje, ela tem todo o tempo para estar com vocês e para vocês estar com ela, porque vocês reencontraram esta filha. E de mãos dadas com ela, você fortalece ela. Por quê? Porque dentro de pouco tempo, ela viu a tristeza e a lágrima de uma mãe perdendo uma irmã que não tinha muito equilíbrio. Mas é irmã, é sangue do sangue da mãe. E a família desequilibrada. E ela olhando a tristeza na face do rosto da tua mãe, aquela mulher que te carregou ao ventre e te trouxe ao mundo. Aí você analisou, ela perdendo uma irmã, a gente percebendo a tristeza na face desta minha mãe, e se ela perder a sua filha, como ela ficaria? Será que ela resistiria e continuaria na Terra? Ou tinha problemas emocionais, doenças emocionais, que poderia também antecipar a morte de minha mãe? Então Deus me deu de novo a vida para me fazer a minha mãe sorrir, para me abraçar a minha mãe, para me beijar a face da minha mãe, para me sentir aquele amor transportando no meu corpo para o corpo dela o calor do amor fraternal, do verdadeiro amor. Então, eu fui grato a Deus por estar aqui e grato à minha mãe por vê-la olhar para mim e sorrir. Eu percebo que aqueles olhos morteiros está penetrando dentro do meu coração e dizendo obrigado, meu Deus. Mesmo que ela não defira as palavras. Obrigado, meu Deus, por minha filha estar perto de mim. Obrigado, meu Deus, por minha filha estar desempenhando, está trabalhando, está lutando com a vida. Obrigado por sentar na mesa com ela para tomar o nosso café, para almoçar junto com ela, para jantar junto com ela. Mas eu não quero a minha filha tão antecipada, tão apavorada. Parece que não está contente com nada. Parece que tudo que ela quer ter mais, quer ser mais, quer fazer melhor do que ela faz. Dê tranquilidade à minha filhinha, para que ela estacione, que ela seja o que ela é, que ela faça o que ela é capaz de fazer e que nunca queira demais ou fazer o mais do que ela tem capacidade de fazer. Só quero isto, ver ela tranquila, ver ela deitar, dormir bem, ver ela sorridentemente, ver ela me abraçar, dizer eu estou feliz, estou trabalhando, estou alegre. Não tem que reclamar. Estou gripada, eu estou tensa, eu estou nervosa, eu estou na expectativa, eu estou com medo de não dar certo. Nada disso. Confiança, firmeza e tranquilidade. Tudo dará certo. E a mamãe vê tudo isso em você, distante ou presente.
Então, vamos dar a ela a certeza que Deus deu o maior presente do mundo para ela. A você nascer, a você crescer e a você permanecer nesse mundo terrestre. Então, agora, dizendo para todos os nossos irmãos que estar aqui nesta Arca de Noé, hoje, viver não é como antes. Antes, viver era mais difícil do que hoje, mas era mais gostoso do que hoje. Porque as pessoas tinham plena consideração. Ninguém se ocupava em furtar, em roubar os outros. Existia valentões, pessoas que montavam nos cavalos, andavam armado, matava, batia, agredia, e às vezes a polícia era muito fraca, a justiça era muito fraca, mas não existia tanta doença, não existia tanta maldição, existia seriedade, existia amor, existia união, muitas dificuldades financeiras, sim, mas não existia fome, porque você plantava no quintal da tua casa e ninguém interferia. Você criava um porquinho, cheirava mal, mas ninguém interferia. Quando veio a civilização, você não pôde criar uma galinha no terreiro da tua casa, um porquinho no quintal da tua casa, e nem tampouco a horta que estava correndo água para o quintal do vizinho. Então, hoje, vocês não têm mais esta liberdade. Isso transforma a cidade quase toda em apartamentos, que não tem um palmo de terra. Então, aí, o que os seus cães, o que os seus animais, qual a liberdade que eles têm? Então, já criaram lei para proteger cães. Porque, senão, o vizinho de baixo matava, que de primeira ele jogava um veneno numa carne que se chamava bola. Jogava para os cães, jogava para os gatos, ia matando as coisas dos vizinhos. Hoje é lei. Se matar, você responde por crimes. Então, é onde que o mundo hoje se transformou numa ruína. O mundo hoje não é aquele mundo de antes. Então, é um mundo perturbado. Todo mundo tem tudo, mas ninguém tem nada. Nem moral. Não tem. Todas as pessoas são aquelas pessoas apavoradas. Às vezes você tem o teu lar, outros têm o lar deles, e você não tem tempo de receber nem os teus parentes em tua casa, porque você está apavorada, precisa sair, está trabalhando, buscar o menino na escola, ou está no seu serviço, não pode receber visitas, não tem tempo para isso. E nem os outros têm tempo para te receber. Então, hoje, não existe mais isto. O vizinho cobrir a necessidade do outro. Antigamente, um falava assim, fulano, você tem o pó do café aí, o meu pó acabou. Você me dá uma coada, chamava coada. Você me dá uma coada. Para mim, fazer um cafezinho para o meu povo aqui, depois te devolvo. Ô, fulano, você pode me emprestar um litro, eu falava gordura, 1 litro de gordura? Pode sim, eu tenho em casa. Pois depois eu te devolvo. Hoje você não tem um vizinho para nada. Cada um desconhece o outro. E não faz questão de conhecer para não ser visitado e nem receber visita sua. Então, que mundo é esse que vocês vivem nele? Um mundo de tanta particularidade. Um mundo que não se dão mais as mãos, que as pessoas já não são amigos e companheiros.
E quanto eu já expliquei a todos vocês sobre a ética, até mesmo sobre as comunicações sociais, através dos telefones, da liberdade que se tem, porque ele é uma sala de doutrina e uma sala de prostituição ao mesmo tempo. Quando você se envolve demais e não se respeitam, e não têm o respeito e nem se respeitam. Quanto disso acontecem nesta vida? E a ética que eu sempre tenho falado como um profissional, a ética profissional. Quantas as pessoas hoje são profissionais e não são éticos? Eles não põem a sua profissão como uma questão ética, como uma questão prioritária de Deus. Mesmo dizendo, ou vendo, veja aí os noticiários na televisão, nos jornais, e quantas as pessoas são estrupadas nas clínicas médicas pelos médicos, pelos anestesistas. Quantas as pessoas são abusadas pelos seus ginecologistas, mas para não dar, para que o povo possa saber, para não atingir a reputação, as multidões de mulheres guardam esse segredo. É porque não procuram uma pessoa ética. Eles não têm éticas. Então, agora mesmo está no noticiário que uma mulher foi estuprada após ganhar seu bebê. Então, gente, em todos os sentidos deste mundo que vocês vivem nele, vocês vivem esta mortandade, vivem estas execuções de personalidade ou de física. É por causa do comportamento. As pessoas estão morrendo e estão querendo matar. As pessoas estão vendo gente com fome, que está querendo tomar ainda a migalha que eles têm. Eles estão agindo com violência e com muita falta de ética, falta de moralidade. Isso está dentro de todos os comprometimentos, está junto aos grandes, todos os lugares, nas escolas, nas faculdades. Quantas dessas pessoas estão ali estudando dia e noite, e eles se vendem diplomas. E desclassifica o classificado. Mesmo na medicina, quantas as pessoas têm nota altíssima e que não tem nota para passar, e aquele que não tem nota passa. Quantas as pessoas nos seus concursos públicos, em que já tem lá uma lista do que vão ocupar os cargos. Então, esse mundo não é feito de capacidade, são feitos de imoralidade, porque isso é antiético. Isso não é legal. Se todo mundo fosse pelo comportamento e pela a inteligência, seria mais fácil. O mundo teria mais resultados. E os corruptos diminuiriam. Porque a facilidade financeira que as pessoas têm para comprar até a sua diplomação, eles usam para denegrir a imagem das outras as pessoas e fugir da ética profissional. Portanto, meus caros amigos e irmãos, todos vocês que estão aqui sobre a Terra terão que ter o máximo cuidado para não cair na mão de bandidos, mesmo que se chamam de profissionais, e não acabar com a sua vida, com a sua reputação.
e dá um bloqueio na sua mente, carregando um peso da mentira, executando a sua capacidade de ser feliz. Todos vocês precisam aprender isto. Por isso que eu ensino vocês sobre o planeta que vocês nascem, sobre a vida que te protege, sobre a dignidade de cada um. Como eu já falei, de diversos signos que são profissionais, são verdadeiros, são éticos, mas são nervosos, não aguentam a pressão devido ao planeta que te rege. É mais fácil falar do planeta que te rege, da natureza dele, para você ver se você está sob a proteção realmente do seu planeta ou que você escorregou para outro planeta e está dando briga de santo na cabeça. E está dando interferência na sua vida, na sua vida que não está atualizada. A gente tem que reajustar, buscar você para o seu planeta, porque ele tem uma missão. E ele tem as suas funções. Ele tem os seus poderes positivos e os seus poderes negativos. O negativo, você está no seu planeta, eu vou te explicar, vou te dar a dica como que você vai sair do negativo para viver a positividade do seu planeta. Quais são os protetores que te regem? Como chama o seu anjo de guarda? Como você deve se comportar? Qual é o melhor alimento para você? Porque até isso, até você ingerir, consumir os seus alimentos, tem o seu planeta. Porque tem quantas as pessoas em que adora mesmo comer verduras, e outros já não gostam, legumes, outros já não gostam. Quantas as pessoas adoram um feijão, outros já não gostam. Quantas as pessoas gostam demais do arroz, outros já não gostam. E como que faz esta manipulação para saber o que o seu planeta gosta de consumir? Quantas vezes o ser humano mágico vai fazer uma oferenda para uma entidade e ele vai ver o que a entidade quer para levar e fazer aquela oferenda? Isto é de acordo com o seu planeta, com o que eles gostam. Então, isto é o que nós precisamos estudar a fundo para vocês saberem se comportar diante da tua vida e prolongar a tua vida aqui na Terra. Porque a sua vida pode ser prolongada sim, como também pode ser diminuída através das doenças cancerosas ou mesmo psíquica, por você antecipar o seu sofrimento ou a tua morte com tantos problemas emocionais e problemas que você não se sente protegido e nem confortado com o que você encontre. Porque aquelas pessoas agitadas, naturalmente, a vida sentimental deles não são completas. Porque as suas agitações, antecipações, os seus ciúmes, as suas brigas exageradas, ou mesmo você abandona a pessoa que você muito ama por você antecipar ou pensar que eles podem te trair. Às vezes, nada disso está acontecendo. E você fica completamente exausto, nervosos, e às vezes antecipa uma separação que não tinha nem necessidade. E, de repente, a sua mente se bloqueia e você se acha que nunca é feliz, nunca foi feliz e que não dá certo com ninguém. Por quê? Porque você nunca entende ninguém. Porque se você não entende, ninguém também te entende.
Porque um é o espelho do outro. Se eu falo mal de você, eu estou jogando em você uma influência negativa, estou ficando completamente obcecado, e aqueles obsessão usa do momento, eu xingo, eu sou xingado, eu empurro, eu sou empurrado, eu mando para o inferno, eu sou mandado, porque nós estamos refletindo as mesmas imagens. Estamos atraindo o espírito da insegurança, o espírito doentio, que vai causar a nossa separação e vai transformar nós em doentes. Por que nós temos esse hábito de achar que estamos certos e o que estão do outro lado estão errados? Por que nós não avaliamos o que falamos e o que recebemos? Por que nós não vimos que nós estamos atirando pedras? Estamos recebendo as pedras de volta. Então, nós temos que buscar no nosso pensamento, na nossa vida, atualizar os nossos pensamentos, atualizar a nossa vida e buscar a paz. Então, vou falar para vocês agora, não vou falar hoje sobre os astros, nem sobre os planetas, vou falar uma mensagem para vocês, para depois vir um amigo aqui falar para vocês umas palavrinhas. Queridos e amados irmãos, é tão gostoso quando você nasce. Gostoso porque você tem consciência quando nasce? Não. Mas o nosso maior amor que recebemos é nos chegar na Terra. A nossa mãe nos olha com tanto amor, com tanto carinho, e ela chega a pensar, eu não acredito que ele nasceu de mim, ou que ela nasceu de mim. Nos abraça com carinho e com amor. Nem mesmo quer dormir para olhar nosso jeitinho, aquele carinha de sorriso de ter chegado à Terra. E todos os momentos que a gente dá um gemidinho, a mamãe está de lado, dando de mamar, trocando o filhinho. E às vezes ela nem quer dormir para ficar olhando para a criança a noite toda. Quantas vezes você se sente amado demais? E depois, quando você vai crescendo, que você começa a dar os primeiros passos, é um anjo que está andando pela casa. É uma alegria muito grande para todos aqueles da família. Quando você vai já chegando o momento de ir para a escola, já começa a preocupação da mãe e do pai, as exigências, o medo de vocês se perderem, o desejo que você se aprimora atualmente, aprenda com facilidade. E quando vai se adolescendo, começa a andar para o mundo da civilização e começa a achar que tem direito a tudo. Aí já começa a complicar a vida da mãe. Já começa a entrar em atrito com o próprio pai. Você está dando muita liberdade para sua filha. Você não sabe criar uma criança, você não sabe ser mãe. E muitas das vezes o pai torna antipático e os filhos pegam a não gostar. Muitas das vezes abandonam até o lar, mesmo em plena sua adolescência. Então, aí já não existe mais aquele amor fundamental. Existe uma civilização perigosa, porque vocês estão num mundo explosivo, no mundo da destruição. Todos vocês que são garotos, passaram pelo que eu estou te falando.
E o amor e o carinho da mãe e do pai foram tão elevados que, ao adolescer, eles não acreditam que estão ouvindo do filho o desaforo que vocês fazem. Não faça isso, porque amanhã você torna pai, se torna mãe, e você pode passar pelas mesmas coisas ou por pior do que você está fazendo com seus pais hoje. Obedeça a eles, porque eles estão escrevendo o livro do seu futuro. Porque o seu futuro é gratificante se você lembrar que você foi criança, que você adolesceu, que você é adulto e que você vai transformar em pai ou você vai transformar em mãe. E vai sofrer as mesmas consequências que você faz seu pai e a sua mãe sofrer hoje. Para que isso não aconteça, obedeça aos seus pais. Eles nunca deixaram de te amar. Te amou e amará sempre, por toda a eternidade. E vocês saberão que um dia, vocês serão também mãe, ou um dia você também será pai. Ilumina o teu pensamento, ilumina a tua vida, purifica vocês, exemplifica vocês, e sabe que o amor é tudo o que precisamos para não perder a felicidade. Não é montões em dinheiro, não. Não é riqueza expandida, não. É carinho, amor, seriedade, tranquilidade e união. É isto que é a felicidade na vida. Então, agora, eu vou deixar um companheiro vir para falar um pouquinho com vocês. Boa noite, minha gente. A história da vida, ela é muito complicada. Quando a gente está aqui neste planeta Terra, a gente acha que temos todo o direito de ser e de fazer o que queremos. E nós vimos pela palavra bíblica que nós podemos fazer o que queremos. Mas como é a vida? Como? Hoje, se você fizer montões de coisas que você não tem nem o conhecimento do que está fazendo, você pega um livro de lei, de ética, e você vai perceber que às vezes você cometeu crimes. Não é punidos, mas são crimes. Então, tudo que você quiser fazer, você pode fazer. Até mesmo dar um tiro no ouvido. Até mesmo passar uma corda no pescoço. É um direito teu. Até mesmo beber um veneno. Até mesmo drogar. Até mesmo tornar alcoólatra. Até mesmo bater. Agredir. É um direito teu. Mas se você passar uma corda no pescoço, você morreu. Você foi punido pelo direito de não continuar vivendo. Se você cometeu outras espécies de crimes, vocês serão punidos, porque a própria lei é criada para isso. Chama-se judiciário. Chama também os acusadores como promotores, os defensores como advogados, e os que vão se dar o veredito, que são o nosso juiz de direito. Aqui na Terra. Agora, o julgamento final. No mundo de Deus. Quando você vai partir desta Terra
e que desprendem. Quase todas as pessoas que saem do teu corpo não querem ir embora. Eu tenho meu carro. Eu tenho minha esposa. Eu tenho meu filho. Eu tenho minha terra. Eu tenho meu gado. Eu vou ficar apegado à terra. Então fica no planeta Terra, fica no planeta da expiação, fica no inferno, no sofrimento. E quando é aquele que os anjos diz, não, meu filho, você praticou atos bonitos e você tem que ir para o nosso Pai. E mesmo assim ele se torna resistente, até ser doutrinados e entender que não pertence mais ao mundo terrestre e que precisa de desprender deste mundo, porque o mundo de nosso Pai é melhor do que este mundo aqui na Terra. E muitos daqueles que ficam vagando. Então, ele vai para uma dimensão, para uma escola espiritual. Que temos o primário, nós temos as escolas espirituais, mas nem todos aceitam a escola, e não é obrigado a ir. E quando eles passam por estas escolas, uns que ficam anos e anos, até mesmo décadas, para voltar a reencarnar, porque o crime deles perante a Deus foram muito pesados. E aqueles que vão para voltar imediatamente é porque eles não têm um crime pesado. Eles têm que ainda que cumprir o resto da sua missão em cima do planeta Terra. Então, eles voltam em uma nova reencarnação, com os mesmos hábitos de princípio, com as mesmas doenças de princípio que eles deixaram a vida, eles recuperam daquela doença ainda jovem, para depois começar esta nova etapa da vida que eles veem, da continuidade. Assim é a vida material, assim é a vida espiritual. Aqui na Terra, se você gosta daqui, mesmo que ela não seja promissora, não te dá tudo que você quer, você chorou, você lagrimejou, você teve momentos ruins, mesmo que você não queira desprender da Terra, então você tem que aprender a se doutrinar, aprender a se respeitar, respeitar a sua vida, o seu direito de viver, procurar não cometer infrações, não ser punidos pelas leis terrestres, porque senão cresce o ódio, e o ódio te prende ainda mais no planeta Terra, e começa, então, a conhecer a verdade de Deus, a conhecer o direito de aqui ficar e querer ficar muito aqui, trabalhar, ajudar os seus semelhantes, desejar o bem para aquelas pessoas, mesmo que eles te desejam mal, porque existe multidões de pessoas que dizem assim, eu não entendo, tem hora que eu até pergunto para Deus, eu faço tudo de bom, tudo certinho, faço muita caridade e ainda sofro. Porque esse planeta não é teu. Aonde que você está é na cadeia infernal, de cobranças infernais. Então, você está no planeta Terra. Se aquelas as pessoas que são má e que estão se dando bem na vida, é porque eles não são de Deus. Os que são de Deus passarão por provas. E se vocês reclamarem e não suportar as suas provas, você se iguala a eles. Então, o nosso Pai está perdendo seus filhos para o próprio câmbio do mal. Porque, como foi Jesus? Quando ele estava jejuando, que chegaram e ofereceram para ele? Mestre, se você, porventura, me adorarem, eu te darei exércitos infinitos, palácios, beleza, riquezas infinitas. Eu te darei tudo o que você quiser. Ele diz, saia, Barrabás. Eu adorarei meu Senhor. Ele sofreu. Ele foi espraguejado. Ele apanhou. Ele foi crucificado.
para alcançar a glória de Deus. Muitos de vocês dizem assim, eu não quero sofrer para ser protegido ou para ganhar a salvação. Qual dos santos que vocês conhecem que não passaram por moléstia ou por muito sofrimento? São Lázaro, qual foi as moléstias de São Lázaro? Amulu, que corresponde a São Lázaro. Qual foi as pestes, as doenças corporais? Como foi a vida de Santa Joana d'Arc para que ela encontrasse a sua santidade? Um dia, Cícero de vai contar para vocês sobre o santo. Santo Antônio, São Judas Tadeu, Santa Sara, todos os santos, Senhora Aparecida, Santa Luzia, Nossa Senhora da Badia. Você acha que eles foram unicamente criados agora no real, que alguém foi lá, como nossos irmãos evangélicos falam, criou uma imagem de barro e pôs ali? Não, foram pessoas como você. Viveram no planeta Terra como você está vivendo. Mas como foi eles santificados? O que eles viveram para se santificar? O que eles passaram para se santificar? Ganharam milhões em prêmios? Tiveram riquezas inabaláveis? Crucificaram as pessoas? Nunca ajudou a ninguém? Pelo contrário, foi julgado, chicoteado, sofridos para se santificar. Então, minha gente, um dia, Cícero de vai vir e vai contar a vida dos santos para vocês verem que você não pode igualar aquela pessoa que embebeda e drogam, matam, roubam e que estão felizes, que tem tudo. E você diz, eu não tenho nada, eu faço só bem. Você não pode se comparar a eles. Você tem que aceitar o que é. E bom que você não se sofra tanto, para que quando você partir deste mundo, você vai para a eternidade. Você vai morar com nosso Pai, porque lá tem muitas moradias, e uma é a sua. Aqui na Terra não é um lugar bom para se viver. Aqui existe muito perigo, muita doença e muito medo. Deus abençoe a todos vocês. Fica com Deus. Agora eu cheguei, sou cigano, vim aqui ver vocês, encerrar os seus trabalhos e dar um abraço muito forte a todos vocês. Boa noite, minha gente. Iemanjá é a rainha do mar, abençoe esta gente que está aqui a te esperar. Estas águas nas minhas mãos vão descendo no teu lar, vão levar a proteção e a todos abençoar. Olha as ondas do mar que vem tombando, tira a tema do temor que ele está temando. Olha as ondas do mar que vem tombando, tira a tema do temor que ele está temando. Oi, abra a porta, minha gente, que eu acabo de chegar. Eu sou um nego velho que vem todos abraçar. Eu estava na escravidão, mas nunca perdi o amor e nem tão pouco a ilusão. Que um dia encontrava meu Pai da minha salvação. Salve, Princesa Isabel. Ela deu abolição, ela deu a carta de alforria
para toda escravidão. Salve os nego velho, filho do nosso Senhor. Também deu o seu sangue com a paz e pelo amor. Salve os nossos nego velho de grande detenção. Salve os nossos preto velho de paz e união. Santo Expedito, Nossa Senhora do Rosário, Santo Benedito, Nossa Senhora Deus Desterro, salve santos reis, todos são histórico, viveu neste mundo de sofrimento, mas hoje estará aqui para tirar de todos vós a tristeza e o tormento. Lá do céu e vem cair de uma coroa no chão, apanhai ela com jeito, é da Virgem Conceição. Visite agora, visite nesta hora o Senhor menino Jesus, São José, Nossa Senhora. Meus irmãos, filhos de Deus, eleva o pensamento para nós levar a luz para o que desprenderam e levantar os doentes. O trabalho da meia-noite é um trabalho grande. Levanta quem está dormindo. Agora acorda quem está doente. O trabalho da meia-noite é um trabalho excelente. Acorda que está dormindo, levanta que está doente. O trabalho da meia-noite é um trabalho excelente. Acorda quem está dormindo, levanta quem está doente. Acorda quem está doente. Acorda e levanta também quem está doente. Que Deus abençoe a todos vocês. Adeus, meus irmãos, que eu já vou me embora. Vocês ficam aí com Deus, eu vou com Nossa Senhora. Adeus, meus irmãos, que eu já vou me embora. Vocês ficam aí com Deus, eu vou com Nossa Senhora. Prosperidade, amor e paz aos nossos irmãos em todos os locais, no Riachinho, em Bonfinópolis, em Brasilândia, em Belo Horizonte, em Pompéu, em Havaí, em Paracatu, em Coromandel, em Uberlândia, em Cristalina. A todos os nossos irmãos, meu boa noite, e que os anjos tomem conta de todos vocês. Terão encerrado o nosso trabalho na parte espiritual, aguardando o encerramento material. Até breve. Que Deus tome conta de tudo. Graças a Deus, tudo vai ir. Vamos lá, com a graça de Deus, vamos fazer os nossos agradecimentos a Deus por ter nos dado essa oportunidade, tanto da live quanto do Evangelho, quanto das palestras dos nossos irmãos. Que Deus que dê muita luz e força para o seu Manela, para ele continuar nos trazendo esse ensinamento sempre. Nós agradecemos os mentores espirituais, Cícero de com toda a sua força, com toda a sua luz, e agradecemos a toda essa falange que são os coordenadores e direcionadores dessa live. Nossa oração, nós deixamos também por encerrado essa live aqui no campo da matéria, como eles têm encerrado o campo espiritual. Pai nosso, que está no céu,
santificado-se o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. Com esta prece ficará encerrado, em nome de Deus e com todos os mentores espirituais, essa live no campo da matéria. Agora é a oração ao anjo guarda de Sumanel e de toda a corrente, onde quer que esteja o mestre nossa corrente, a Dona Conceição com sua família, que essa prece seja levada como auxílio a todos eles. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos estão ofendidos, e não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Jesus. Seja entregue na mão de Deus essa prece a todos os nossos pedidos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no meio de toda a nossa corrente. Boa noite a toda a corrente. Boa noite, Luiz. Boa noite, Samuel. Boa noite. Boa noite. Boa noite, paz de Cristo. Boa noite, paz de Cristo.